Gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Nono ano. Como é que foi o final de semana? Hoje eu tô meio um pouquinho rouca, né? Com a garganta um pouquinho doendo, arranhando. Mas vamos que vamos, né? Então a gente vai concluir aqui hoje o assunto Japão, no capítulo 7, na parte 2, tá? A gente vai falar um pouquinho que o Japão, ele abriu portas, né? Para isso mesmo que vocês estão vendo na imagem, né? Os imigrantes brasileiros, tá? Então vamos começar, pessoal? Vamos falar aí um pouquinho, então, sobre como isso se deu, né? Como é que essas novas regras, né, de imigração do Japão facilitaram a entrada dos brasileiros, né? Então, a urbanização dos países, né, que dão essa oportunidade, né, de entrarem aí os imigrantes, né, e essa atração aí dos brasileiros também de irem para países, né, onde tem uma concentração maior de renda, porque esse é o objetivo. Imagina, uma família sair daqui para ir trabalhar lá no Japão. Qual é o objetivo, gente? Ganhar dinheiro, certo, né? Então, com essas novas regras de imigração do Japão, elas foram adotadas aí em abril do ano passado. A busca do trabalho, né, ou de trabalho no país asiático por parte dos brasileiros ganhou muito fôlego. E foi no fim de 2018 que havia aí 197 mil brasileiros em cidades japonesas, os chamados Dekasegs. É o quinto maior grupo, né, de estrangeiros no país e o primeiro entre os ocidentais. O número ainda está longe, né, do recorde de 317 mil, mas a tendência é só crescer. E essas novas regras, né, que o Japão aí impôs, permitiram que esse caminho fosse trilhado até por profissionais de baixa qualificação, ou seja, as pessoas que não têm muito estudo, né? Por exemplo, um pedreiro é uma pessoa que não é, né, muito qualificada em sentido de estudo, mas ele detém o conhecimento, tá? Ele sabe fazer, ele sabe construir. Então, foi dada oportunidade para pessoas que também não têm qualificação ou têm baixa qualificação, né? Então, antes dessas regras, eles davam preferência a descendentes de segunda e terceira geração, né, de filhos e netos de japoneses. Com a flexibilização, o governo japonês, né, espera emitir aí 347 mil vistos de trabalho para estrangeiros de várias nacionalidades em 5 anos. A carência de mão de obra no Japão, cuja população a gente já estudou que ela está envelhecendo, né, e tem envelhecido cada vez mais, e de forma muito acelerada, não é novidade para a gente. Mas isso tem agravado aí a questão das obras. Por exemplo, nas Olimpíadas de Tóquio, agora de 2020, que não aconteceu e nem vai acontecer por causa da pandemia, né, que seria agora, o país ele perdeu aí 1 milhão de pessoas entre 2010 e 2015. Então, a previsão é que a população atual, de 127 milhões, seja cada vez mais reduzida até 2060. A gente já estudou que é uma população muito idosa. E o fraco desempenho da economia e o alto desemprego no Brasil é o que tem contribuído para o êxodo, né, rumo às terras japonesas. Então, as pessoas estão migrando para o Japão em busca, né, de uma qualidade de vida melhor. A Ichiban é uma agência de recrutamento para o Japão. Então, ela enviava de 150 a 200 brasileiros ao mês para o país asiático, né? Eles fazem a seleção de empregos para pessoas que querem trabalhar no Japão. Aí, essa empresa, ela disse que nesse ano, né, em 2020, o número cresceu e chega a 300. Então, está tendo um aumento aí, dobrou o aumento de pessoas que querem ir, sim, para o Japão trabalhar. E a urbanização nesses países de industrialização recente, né, a partir da metade do século XX, tem aí, né, intensificado também, né, o desenvolvimento desses países industrializados e, né, com a chegada de empresas transnacionais. Então, isso tem intensificado aí, principalmente as grandes metrópoles, viabilizando mais oportunidades de emprego e atraindo e concentrando aí investimentos e infraestrutura e serviços. Então, precisa-se de mão de obra, né? Então, inicialmente, os principais destinos dessas empresas foram
México, Argentina, Brasil, África do Sul, pois havia aí grande mercado consumidor, principalmente de matérias-primas e benefícios, né, os incentivos fiscais nessas regiões especificamente. Aí depois foi a vez da Índia, da Malásia, da Tailândia e da Indonésia, né, juntamente com a China, que tem mostrado todo o seu desempenho aí logo atrás dos Estados Unidos. Então a China aí se tornou a segunda maior economia do mundo, né? Então toda essa urbanização, gente, a gente vê que realmente propiciou aí o destaque para o desenvolvimento econômico desses países, né? E aí esse contingente de pessoas interessadas em ir para esses países da Europa tem aumentado cada vez mais. Olha, na questão da China, só para a gente poder ter uma ideia, né? Na página 31 do livro de vocês fala assim, o bom chinês, né? Então, só para a gente poder ter uma dimensão que a China, gente, a industrialização da China e o seu processo de abertura econômica, toda a relação comercial, principalmente com o nosso país, Brasil, e também com a China, eles foram, né, trabalhados, né, constantemente. Já viu isso, né? A gente já estudou há um tempo atrás, né? E a gente pode destacar o seguinte, que a média de chineses migrando nos últimos 30 anos foram mais de 16 milhões de pessoas migrando do campo para a cidade. E para exemplificar, a gente pode aí dizer que São Paulo virou aí, né, um subterfúgio aí de chineses, né? São Paulo virou uma metrópole chinesa. Muitos chineses saíram de lá e vieram para cá ganhar dinheiro no Brasil, né? E existem mais de 12 milhões de chineses aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A relação comercial entre Brasil e China. Só para se ter uma ideia, em fevereiro de 2016, as exportações de produtos brasileiros, como a soja, celulose, açúcar, carne, entre outros, né, somados aí à China, renderam mais de US$ 1 bilhão, né? Então, olha só que bacana, né? Essas relações aí têm sido bem estreitadas e têm dado muito certo. Então, o que a gente pode dizer aí, né, sobre essas duas imagens da página 31? A primeira, a gente tem a imagem da mega cidade de Xangai, que fica lá na China. Possui mais de 24 milhões de habitantes. É um retrato do padrão de urbanização do país. Logo abaixo a gente tem aí, segundo retrato, a população que vive aí nas grandes cidades da China. E a gente vê aí que é uma população que sofre muito com a questão da poluição do ar, exatamente pelo processo de urbanização, né? O excesso de veículos nas megacidades chinesas obriga as pessoas lá a usarem máscara muito mesmo antes dessa pandemia. As pessoas lá usam máscara para se proteger da poluição do ar. Então, toda essa urbanização chinesa só começou a ocorrer em ritmo acelerado mesmo foi em 1980. Então, é bem recente. E aí, a gente vê que eles vêm cada vez mais buscando a valorização socioeconômica, a modernização do país, né? Eles têm investido bastante em indústrias e aí esse desenvolvimento urbano está vindo naturalmente, né? A maioria dessas cidades está localizada próxima às zonas costeiras, né? Onde são implementadas aí, né, todo o processo de escoação das mercadorias. E a construção dessas cidades movimenta a economia, né, de outras cidades e até mesmo de outros locais do planeta. O Brasil é um dos países que se beneficiou aí desse comércio chinês. Então, lembra que a gente estava conversando, né? Quem nunca, né, gente? Quem não tem um produtinho chinês em casa? Todos nós temos. Made in China, né? Então, se a gente for procurar, a gente vai achar, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização na Índia. Hoje o assunto está bem curtinho, né, gente? A gente tem mais atividades do que propriamente dito, né, o processo aqui de explicação do conteúdo, né?
Então, a urbanização da Índia, a gente vê que é um contraste, né? A gente tem aqui as favelas em Mumbai e também tem o Cairo, no Egito. Olha só o contraste, né? Então, em Mumbai, gente, existe uma área que, pela imagem, a gente já dá para ver que realmente tem uma grande favelização, né? Uma concentração aí de uma pobreza muito grande. Isso tudo é devido à aceleração do processo de urbanização na Índia. É um fenômeno relativamente recente, que começou a ocorrer após a independência do país, em 1947, e a Índia ela virou uma colônia britânica, na verdade uma colônia britânica, no período neocolonista. Então, com a abertura para o mercado estrangeiro, que começou aí a industrialização, e começaram a se instalar as empresas transnacionais, aí sim começou a ressaltar os investimentos estrangeiros e começou a melhorar aí a questão econômica da Índia. A população também começou a crescer muito, né? Porque muitos começaram a migrar também das zonas rurais para as zonas urbanas, começaram a sair do campo e vir para as grandes cidades. E esse crescimento acelerado das cidades indianas, assim como ocorre nos demais países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, contribui para o inchaço do espaço urbano, que recebe muita gente em pouco tempo. Então, isso ocasiona vários problemas ambientais e sociais, que são reflexos da falta de infraestrutura, do aumento da periferização, do trabalho informal, do excesso de poluição. Então, isso tudo contribui para o aumento, né, desenfreado aí desse inchaço desse espaço urbano. Então, se a gente for realmente perceber, a urbanização da Índia, gente, ele se dá como objetivo, né, dos avanços, né, que o país está tendo, né, por fazer parte aí dos BRICS, em oposição aos graves problemas urbanos decorrentes de um crescimento desequilibrado que vem beneficiando apenas um segmento específico da população. Então, os outros segmentos, a gente está vendo esse contraste aí. Então, a gente vê, olha o Egito e olha a diferença de Mumbai, né? É muito gritante a diferença. Então, a gente consegue entender que isso realmente prejudica específicos da gente poder concluir, a população é quase um terço dos habitantes da Índia vive na zona rural e apesar desse baixo índice de urbanização, as cidades de Nova Delhi, por exemplo, e Bombaim possuem mais de 20 milhões de habitantes, cada uma, caracterizando-as como metrópoles típicas de países subdesenvolvidos, né? Então, muita população, muita pobreza, muita falta de estrutura, falta de emprego, falta tudo, né? Então, a Índia tem aí um grande desafio aí para enfrentar, né, relacionado aí a essas tendências, né, que estão ocorrendo e esses contrastes, né, essas desigualdades, na verdade. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aula de hoje, né? Hoje foi bem curtinho, né? Eu procurei resumir aí para vocês, tá? Procurei resumir bastante, né? E no foco da questão, para até vocês poderem responder as questões, né? Sempre coloquem aí como resposta nas questões um resumo, um breve resumo, não precisa escrever muito, sempre vá lá na resposta, no foco, no X da questão, tá bom? Vou deixar aí vocês fazendo as atividades, né? Hoje tem bastante para a gente poder corrigir. Página 29, 32, 34, 35, 36 e 37, tá? Então, vamos lá, mãos à obra. A gente se encontra às 10h30 para fazer a correção das atividades, tá bom? Eu vou mandar o link para a gente se encontrar lá no tempo, porque o site está dando problema, galera. Eu não consegui nem postar hoje o roteiro, né? Não consegui anexar a videoaula, tá bom? Mas a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.